Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Nós temos agora uma entrevista com a nova presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, Celis Regina de Matos. É formada em Medicina Veterinária pela UDESC, especializada em Saúde Coletiva pela Universidade do Contestado e em Tecnologia e Processamento de Carnes pela Unicamp e mestra em Ciências dos Alimentos pela UFSC. Celis Regina de Matos, seja bem-vinda, muito obrigado pela disponibilidade em nos conceder essa entrevista aqui na Tropical FM. Obrigado pelo convite, Milton. É um prazer estar contigo e com todos os ouvintes, o nosso pessoal aí da região, que eu conheço tanto, tão bem, e representando essa empresa fantástica que é a SIDASC, que estou à disposição. Celis, você é natural do Paraná. Antes de começarmos para falarmos sobre os seus planos, sobre os seus trabalhos e seus objetivos junto à SIDASC, a gente quer conhecer um pouco você, Celis. Você, pelo que eu vi no seu currículo, você é paranaense, nasceu no Paraná, mas você cresceu, estudou em Salto Veloso, depois o seu primeiro trabalho foi em Arroio 30. Você se sente como Salto Velosense ou Arroio Trintense, hein, Celis? Eu nasci no Paraná, mas eu me sinto catarinense. Catarinense. Eu me sinto catarinense. Eu vim para Santa Catarina logo cedo, com 2 anos, né, com minha mãe, porque perdi meu pai aos 2 anos, então a família de minha mãe morava em Salto Veloso. E assim, minha mãe retornou e a gente cresceu na cidade de Salto Veloso. Ali tive meus amigos, minha família, meus grandes professores fantásticos, professora Carmen Biscaro, minha primeira professora, que me alfabetizou e me ensinou muitas coisas para a vida, outros professores fantásticos que hoje são liderança na cidade, como a Regina Biscaro, por exemplo, e aos 16 anos eu saí de casa para estudar. Eu fiz medicina veterinária em Lages, né, na CAV, no Centro Agroveterinário de Lages, que pertence à UDESC. Sim. Em 89, fui apresentada por uma grande incentivadora também do meu trabalho, que foi a Ivone Cantu, hoje já morando no andar de cima, lá com Deus, né? Ela me apresentou ao meu primeiro patrão, chamado Ivo Antônio Paganini. E a esse eu devo muito, tenho muito amor por ele, Milton e ouvintes, porque há 32 anos atrás, ele confiou numa menina que saía da faculdade, que precisava trabalhar, e era seu primeiro emprego, eu era a primeira veterinária também do município, ele me deu estágio. Isso foi 24 de julho de 89, e eu fiquei lá por 10 anos. Por isso, muitos arroio-trintenses te chamam de arroio-trintense, né? Por conta desse fato aí, não é? O meu coração, ele está registrado no cartório de Arroio 30. Porque profissionalmente devo muito, muito. Eu aprendi a trabalhar com o pessoal daquela cidade. Agora, Celis, da onde surgiu esse seu gosto? Você disse que nasceu para o agro. Da onde vem esse gosto pelo agronegócio? Eu nasci no interior. Santa Catarina é agro também, né? E eu nasci de família de produtores de uva, que tinham o gado de leite, o gadinho de leite, e da parte do meu pai, a família de Água Doce, de Ercilópolis, criavam então gado de corte, né? Então, desde pequena, na mangueira, fechando o gado, reunindo gado no cavalo, trazendo para o estábulo, né, para a mangueira, vendo castrar, vendo tirar leite, tomando Camargo, na época que se tomava, né, ajudando minha avó Amabile também
a cuidar dos bezerros, a tirar o leite, e também eu sou filha única, né, na ocasião do meu pai, depois minha mãe casou novamente, então eu sempre tive muitos pets e conheci muito o convívio com os animais, né, então eu vejo neles um valor de produção e vejo também neles um valor moral que as pessoas devem ter com eles. Então, você já traz o agro no próprio DNA, digamos assim. Você viveu, você teve uma vivência, uma experiência prática já, não é? Sim, e quem cresceu em Salto Veloso, Arroio 30, Macieira, o que mais sabe é sobre agro. Sim. E também essa região do meio oeste é uma região que quem não está no campo, boa parte está na agroindústria, né? Sim. E, então, as pessoas que eu conhecia ou estavam nesse meio ou no outro. São cidades pequenas, com um comércio bom, mas pequeno. E a indústria era muito poderosa também. A indústria de quê? De produtos de origem animal, ou abate ou processamento. Com 13 anos, eu tive um professor de biologia, Dr. Osmi Ravanello, que era o fiscal de inspeção federal do frigorífico que havia em Salto Veloso, ainda há, né? E naquela ocasião eu tinha muita curiosidade e pedi a ele que me levasse ver como era lá dentro, e ele me levou, como ele fazia a inspeção dos produtos, né? Era abate de suínos na época, ele me levou lá e eu fiquei acompanhando. Foi quando eu vi o primeiro rim com hidronefrose, Milton, aquela menina de 15 anos se apaixonou e disse, é isso, sobre isso que eu quero saber. Certo. E foi assim. Bom, Celes, depois dessa sua experiência no setor público, ali em Arroio 30, você foi para o setor privado, trabalhando em grandes agroindústrias. Isso também te trouxe uma boa bagagem, uma boa experiência nesse setor, não é? Sim. Quando estava em Arroio 30, eu já lecionava também na UNOESC, no curso de biologia, na disciplina de zoologia. Então, é outra área que eu atuei muito, por entender que tudo passa pela educação, né? A minha trajetória foi construída em cima da educação e eu acredito nela. Então, na época, na Perdigão, eu fui contratada para a unidade de Salto Veloso, no setor de garantia da qualidade, foi sempre nesse setor que eu atuei, né? E lá, então, fazíamos industrializados, somente industrializados, não abatíamos. Mas ali eu já tive conhecimento, é uma unidade espetacular, né, com pessoas que sabem trabalhar muito bem, com muito capricho, de uma cultura muito boa desde então, e foi ali que eu aprendi sobre normas internacionais de qualidade, ali que eu comecei, então, com as normas ISO, série ISO 9000, né, que era uma planta toda certificada, e eu tive a oportunidade de primeiro aprender com eles e depois representar a empresa nesse assunto, né. Depois dali, na época Perdigão, ela decidiu aumentar seu portfólio e fazer uma joint venture com uma empresa de Goiás para abate de bovinos. O negócio sempre fora, até então, aves e suínos, né, e industrializados. Nessa época eu já fazia o curso de pós-graduação em company do Itaú, em tecnologia e processamento de carnes. E me destacava bastante na área de bovinos. E o meu gestor na época, excelente gestor, Joaquim Goulart Nunes, da Perdigão, da qualidade, eu havia dito para ele, antes dessa joint venture, Joaquim, se um dia tiver uma oportunidade com bovinos, eu gostaria de aprender também com bovinos, né? Sim. E fazer a diferença. Pois não? Pois é, então isso lhe trouxe uma boa bagagem, certamente. E agora, Celes, surge uma oportunidade para voltar ao setor público.
ou seja, agora você foi convidada para presidir a SIDASC. Como é que aconteceu esse convite para você? Como é que surgiu esta oportunidade, Célia? Certo. Só completando, então, entrei no Bovinos, fui para Goiás, daí tive a oportunidade de trabalhar em Mato Grosso também, voltei para Santa Catarina, fui gerente de qualidade regional Mato Grosso do Sul e Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e agora, de volta, então, né, Sim. Respondendo a tua pergunta, ao setor público, essa oportunidade surgiu por meio de uma pessoa que conhece a minha trajetória profissional, conhece a mim também, a minha pessoa, né? Não por acaso, de Arroio 30, e que tem um trânsito muito grande entre os municípios, porque eu não só trabalhei em Arroio 30, eu também fui a primeira médica veterinária de Iumerê, por um período, trabalhei lá no primeiro governo, no Josir Zago, e a Adriane, ela tem muito trânsito no governo atual, conhece as lideranças da região, conhece as lideranças centrais aqui também, e havia essa necessidade de um gestor, de preferência com formação na área, com conhecimento de defesa, de inspeção, de classificação de grãos, né, também, que juntasse a saúde pública e a saúde animal e vegetal, agregasse nesse profissional, né, e que tivesse experiência com gestão. Então, a Adriane Biava, que é essa pessoa a quem me refiro, ela me pediu o currículo e conversando se me sentiria preparada, e eu disse que sim, porque como já atuava numa empresa grande, com muitas pessoas, gerenciando muita gente em vários lugares, eu entendo que o principal é a gestão de pessoas para que os demais processos aconteçam, né? Sim, com o apoio de todos eu conseguiria. Então, inicialmente se pensou na gestão regional, de uma regional ou da nossa, né? Mas a equipe do governador Jorginho, ao receber meu currículo, quis falar comigo. Chamaram a Adriane, e a Adriane me chamou e viemos para cá. Discutimos sobre a minha experiência profissional, sobre o meu conhecimento também do trabalho público, porque toda empresa agroindústria trabalha com a parceria da SIDASC, porque nenhuma agroindústria vai trabalhar sem ter o serviço de base da SIDASC, não é possível, não exporta nada, que nos garante exportação. Em primeiro lugar, é o serviço feito pelo Estado, e os países olham isso, primeiro a base, depois o topo. Sim. O topo da pirâmide de produção, né? A base é o campo, a base é o Estado, né? E o Estado, tendo a garantia da produção, a indústria viabiliza a produção higiênica e de qualidade de acordo com as normativas, né? A equipe do governador entendeu que eu tinha um currículo que eles buscavam. Então, ele me propôs essa oportunidade e eu prontamente aceitei, porque me deixa muito, me sinto muito valorizada em representar tantos colegas, né, numa empresa vencedora no estado, que é o melhor status sanitário do país, é modelo, é referência. Tem muito por fazer, é muito desafiado, mas tem profissionais qualificados que trouxeram a empresa até aqui nesse status, né? Então, é muito bom para mim, é muito bom para a minha carreira, e quero retribuir tudo isso a esse time que trouxe esse resultado para o estado de Santa Catarina. Pois é, Célis, a SIDASC, que você já mencionou, em outras palavras, é sinônimo de excelência em sanidade animal e também vegetal. É um grande compromisso, um desafio que você assumiu agora nessa semana.
Você vê isso como um desafio para a sua carreira, para o seu trabalho? Sim. Quando eu acordo de manhã, eu tenho o desafio de fazer um dia proveitoso. Então, é um desafio, sim. É uma empresa poderosa, com muitos recursos, com muita gente que precisa técnica, né? Que precisa ser constantemente qualificada, reciclada, ter infraestrutura para poder oferecer, né? Entregar um trabalho do nível que o Estado necessita e o país também, né? Uhum. Santa Catarina hoje abre mercados mundiais para o país. Sim. Bom, Né? você assumiu agora nessa semana, Séries. Você já está inteirada dos processos todos em andamento? O que você já sabe sobre a logística da Cidasc até o momento? Eu sei bastante, mas eu preciso saber mais, obviamente. Sim. Porque eu conheço a Cidasc antes de começar a atuar profissionalmente, porque eu fiz estágio na Cidasc. Fez estágio na Cidasc? Fiz estágio na Cidasc. E você imaginou que um dia iria presidir a Cidasc onde você fez estágio? Passou pela sua cabeça naquele momento ou não? Não. Não passou. Eu fiz estágio com o Dr. Francisco Torres. Sim. E depois eu apresentei, olha só, no comecinho do trabalho em Arroio 30, eu auxiliei a Cidasc a fazer um trabalho de educação sanitária que começava na ocasião aí no estado com o médico veterinário, Dr. Clóvis Improta. Ele é mestre, doutor nessa área, e ia comigo nas propriedades rurais fazer educação sanitária. E isso resultou num trabalho tão bom que a gente apresentou no Colégio Brasileiro de Educação Sanitária naquela ocasião, né? Outro ponto de convergência meu com a Cidasc foi que quando eu saí para estágio, foi a primeira vacinação agulha oficial de Santa Catarina, a vacinação agulha oficial, para quem não é daquela época, os médicos veterinários iam de casa em casa, propriedade em propriedade, vacinavam e capacitavam vacinadores, porque sozinhos não conseguiriam, e vacinavam animal por animal, sabe? Isso foi 2 vezes por ano por 10 anos. O tempo que eu fiquei em Arroio 30, que eu cheguei para o estágio e que saí para um outro desafio, foi o tempo da primeira agulha oficial e da última. Então, eu entendo que eu entreguei aquela região vacinada para a Cidasc continuar o trabalho e a colheita que hoje eu sinto que eu sou parte disso. Certo. Né? E, Célis, você já tem planejamentos, objetivos, propostas para a Cidasc a partir de agora como presidente? Sim, claro. Você sabe que a Cidasc ela tem várias linhas de ação. Algumas são mais conhecidas porque mais antigas, né? Mas ela tem várias linhas de atuação e que eu gostaria muito que a comunidade catarinense soubesse, porque temos profissionais trabalhando diuturnamente com uma seriedade muito grande e trazendo resultados bem importantes. O que é mais conhecido é a defesa sanitária animal, né? Que é o combate, o primeiro que se lembra, a febre aftosa, a peste suína clássica, o combate às encefalomielites transmissíveis, inclusive para o homem, né? Mormo, anemia infecciosa, equina, peste suína clássica. Barreiras sanitárias, não é? As barreiras são estruturas criadas para essa defesa dessas doenças e tantas mais que eu poderia falar aqui. Essa é uma grande área da cidade, que a outra área é a de inspeção de produtos de origem animal. Então, a defesa cuida para entregar animais saudáveis, seguros, e entrega para a indústria. A indústria vai fazer a inspeção, ou seja, ela bate
e ela processa dentro de normas técnicas higiênico-sanitárias que vão garantir, então, a saúde do consumidor. Né? Nessa área também nós temos atualmente 488, eu falei 488 agroindústrias do nosso produtor rural catarinense, agroindústrias, né? Ativas com serviço de inspeção estadual, assegurando a saúde pública, que a gente possa comer e ficar mais saudável ainda, né? E temos, além disso, é importante falar, 105 estabelecimentos nesse momento com a acreditação do SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção. Então, esse em conexão direta, concedidos pelo Ministério da Agricultura. Essas duas situações, elas abrem mercados diferentes, elas ampliam mercados para os produtos. Então, esse trabalho ele tem que ser mantido e ele tem que crescer. E as pessoas precisam entender mais ainda, né, a razão de ser disso e o quanto elas ganham tendo um produto fiscalizado, que ela possa comprar, consumir em todas as idades, uma pessoa idosa, uma criança, alguém que tenha a imunidade suprimida, um convalescente, não vai ter risco nenhum, porque é assegurado. Nós temos também produtores artesanais, sabe, que fazem produtos muito especiais, isso já ligando com o turismo, a nossa cultura, é o selo arte, que está em franco desenvolvimento, regulamentado também com segurança alimentar. Isso tem que, sabe, tem que bombar, isso tem que crescer, isso tem que ser fortalecido. Para você ter ideia, além da inspeção e da defesa animal, tem a defesa vegetal, meu amigo. Sim. A defesa vegetal, os animais ficam doentes, as pessoas ficam doentes, as plantas ficam doentes. Pois é. Mas esse time que faz a defesa vegetal atua, evidentemente que no meio botânico, da mesma forma que os médicos veterinários, então são agrônomos, são técnicos, evitando, primeiro prevenindo, porque essa é a grande razão de existir da SIDASC. Sim. Primeiro prevenindo as doenças e depois fiscalizando e tomando as providências que forem necessárias, né? Então, e além desse trabalho, entra então o momento de falarmos da saúde ambiental. A SIDASC trabalha no controle de resíduos de agrotóxicos. Então, isso é muito importante, porque depois do produtor conseguir ter a sua produção, as pessoas também precisam ter segurança química. Sim. Não só microbiológica, mas química também, né? Que o produto químico fez o efeito dele, passou a carência, foi usado no produto certo, na dosagem certa, recomendado por um engenheiro agrônomo. Então, a SIDASC hoje ela tem mecanismos de informática, como o Conecta, por exemplo. Nós temos nossos agrônomos no interior com Palm Top, com meio digital, para coletar todas as informações e conectar imediatamente. Qualquer ação que precisa ser tomada, eventualmente, é imediatamente que os planos de contingência são acionados. Existem planos de contingência para situações de emergência, as pessoas estão treinadas e conectadas para isso, sabe? Sim. Você imagine que existe uma vespa que, se não for controlada, ela destrói, ela é capaz de destruir o negócio da indústria madeireira. Sim. Quem é que vai cuidar disso? A SIDASC cuida. E aí eu poderia falar de fungos, de bactérias, de frutas e outros vegetais. E a SIDASC também, ela trabalha com a classificação de grãos. Então, em qualidade, em rendimento e em sanidade desses grãos. Hoje, as crianças das nossas escolas só podem consumir
grãos classificados pelo nosso time técnico, de maneira que é uma segurança que os nossos pequenos aí estão recebendo na merenda escolar. Certo. Então, tudo isso, Milton, tem planos, tem programas mais antigos, aí a gente fala da febre aftosa, tem programas mais atuais, como essas conexões aí via digital. As barreiras hoje estão recebendo, algumas já receberam, mas isso tem que ser ampliado, na verdade uma só, mas isso tem que ser ampliado para mais barreiras, câmeras do modelo ACR que vão ajudarem muito a fiscalização de trânsito, né, que vai ajudar os nossos barreiristas. Não é um trabalho fácil estar em barreiras, né? Sim. Não é, mas foi a partir das barreiras que a gente conseguiu construir muita coisa de tudo isso que eu te falei até aqui. Então, essas câmeras para fiscalização também estão entrando e vão entrar muito mais. Então, Celes, resumindo com base em tudo que você falou até agora, o trabalho da SIDASC é basicamente um trabalho para que o produtor tenha condições legais de produzir os alimentos para a nação e que o consumidor tenha um alimento com qualidade, não é isso? Mais ou menos resumindo as palavras é isso. É isso, e eu acrescentaria fomentar, viabilizar negócios, agronegócios, para que a renda familiar seja incrementada, para que a tecnologia chegue lá de alguma maneira, via informação ou via equipamento, e facilite a vida do nosso produtor rural e ele queira ficar na propriedade rural e o seu filho fique lá, seja seu sucessor, né? Esse é um objetivo muito grande. O nosso governador espera isso, o nosso secretário trabalha para isso também, sabe? Que as propriedades sejam fortalecidas. Esse é um estado que tem uma riqueza, uma vocação, né, muito grande desde sempre, desde os nossos ancestrais aí, sabem produzir. Sim. Olha a suinocultura, olha a avicultura, onde é que é o berço, né? A gente tem essa vocação, tem essa expertise, né? E hoje, então, tudo que se faz é pensando em viabilizar negócios dentro do mecanismo legal, obviamente, né? Por meio de recursos também, a gente pode falar disso em outros momentos, né? Mas é isso que você resumiu, pensando na viabilidade da propriedade rural. Celes, nós estamos com o nosso tempo acabando aqui. Eu quero te agradecer, em nome da Tropical FM, a sua disponibilidade em nos conceder essa entrevista por meio de vídeo e desejar a você, toda a sua equipe, muito sucesso, e nós nos colocamos à disposição para qualquer informação que seja necessária para a comunidade local e regional também. Muito obrigado, Celes. Milton, em nome do governador Jorginho Melo, né, que foi a pessoa que acreditou em mim, eu digo para a nossa região aí e para toda Santa Catarina, que represento todos, né, que trabalharemos para fazer o melhor por todos, por cada um, todos e cada um. Que a ideia é produzir com harmonia, com rentabilidade para o Estado, com segurança, e dizer, para finalizar, né, acredito que minha mãe vai me ver, que estou com saudade dela, minha família, sim, mas espero orgulhar minha família, meus amigos, meus professores, e toda a nossa região aí, a partir do trabalho que eu vou fazer com esse time aqui, porque não sou eu quem faz, é a SIDASC quem faz. Ok, esta é a nova presidente da SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Celes Regina de Matos. Muito obrigado e até breve. Até breve, Milton.